Queridas irmãs, vocês que estão aqui presentes, todos os que nos acolhem em suas casas através da Rádio América e das redes sociais da Arquidiocese e do Convento. Reunidos nesta manhã, alegramo-nos com a Mãe do Ressuscitado, Nossa Senhora da Penha, Senhora das Alegrias, nossa padroeira, celebrando o seu dia nesta que é a maior manifestação religiosa do Estado, recém-elevada a patrimônio cultural do Brasil. Nosso reconhecimento, mais profundos agradecimentos ao senador Fabiano Contarato por esse presente que ele concedeu ao nosso Estado, à nossa Igreja e à Mãe do Senhor. Viva Nossa Senhora da Penha! Senhor, fazei de nós instrumento de vossa paz. Esta súplica bonita e sincera de São Francisco de Assis, que inspira a festa neste ano, ecoa na história e no nosso peito, fazendo-se ainda mais necessária nesse tempo sombrio em que vivemos, ameaçado pelos horrores das guerras em várias partes do mundo. Todo cristão deve ser um instrumento da paz, ou não será cristão. Mas não da paz que o mundo dá, como disse Jesus ao se despedir dos apóstolos. Porque esta paz que o mundo dá é uma farsa, imposta pela violência, pelo medo e pela opressão. Ela nega ao outro o direito sagrado de dizer o que pensa, o que sente, como quer viver. Esta paz não é paz, é medo, é subjugação, é silenciamento, é violência disfarçada. A paz que o mundo dá é a paz imposta pelos imperadores, pelos tiranos, pelos déspotas, pelos idólatras, pelos falsos deuses e seus sacerdotes que governam o mundo e se impõem na história. A paz que Deus nos dá, ela é diferente. A paz que São Francisco de Assis sinceramente implora é aquela paz tecida por todos, e ela se dirige a todos. Ela nasce junto com a justiça, o respeito, o diálogo, a participação, a consciência e o desejo sincero de ver a felicidade do outro. Ao longo dos anos, nossa arquidiocese, a Arquidiocese de Vitória, através das pastorais, projetos sociais e demais forças vivas que atuam com a dimensão social da evangelização, tem sido uma artesã perene da paz que vem de Deus, implorada por São Francisco de Assis. Paz tecida por mãos amorosas de homens e mulheres, com os fios da conscientização, da solidariedade, do compromisso ético, do ecumenismo, do compromisso com a vida e a dignidade dos vulnerabilizados e excluídos da sociedade. Homens e mulheres que ao longo dos anos se tornaram instrumentos da paz, consumindo seus dias, suando o rosto, calejando os pés, indo ao encontro das pessoas em situação de rua, das pessoas encarceradas, dos idosos e enfermos em casa ou nos leitos hospitalares,
das crianças, adolescentes e jovens empobrecidos e vulnerabilizados, das crianças e adultos que convivem com o vírus da AIDS, das famílias empobrecidas que passam fome diariamente, das famílias sem moradia digna, das mulheres vítimas do machismo e da violência doméstica, dos trabalhadores e trabalhadoras explorados, das pessoas que têm seus direitos humanos básicos violados, das juventudes negras e periféricas, exterminadas por agentes do Estado, dos atingidos e atingidas por barragens, dos pescadores e ribeirinhos, do meio ambiente que sofre com o descaso do poder público e com as ações humanas depredatórias. Homens e mulheres generosos, que tecem com essas pessoas um projeto de vida e de mundo pacífico, que seja a manifestação e a expressão do reino de Deus na história, belamente profetizado no canto de Maria, a mãe do Senhor. As palavras de Maria que acabamos de ouvir no Evangelho de São Lucas manifestam o amor e a predileção de Deus pelos empobrecidos, humildes e fragilizados, contestando as formas de governos que desprezam a vida e a dignidade das pessoas, valorizando tão somente o poder e a riqueza. As palavras de Maria condenam com veemência a humilhação e a opressão dos empobrecidos e excluídos, vítimas de sistemas políticos e econômicos que idolatram o lucro, estimulam a competição e promovem guerras, como faz o neoliberalismo em nossos dias. Maria denuncia as práticas desumanas e cruéis de governos autoritários e propõe uma nova ordem social e política, alicerçada na justiça divina, onde os humildes são elevados em dignidade, os famintos são saciados de pão, os poderosos são destituídos de seus tronos e os ricos são despedidos de mãos vazias. Ela propõe a inversão da ordem dos sistemas políticos, que se impõe com o uso de armas, fazendo guerras que destroem povos e nações ao longo da história, e que hoje, nos nossos dias, colocam em risco a nossa própria existência. É neste contexto, irmãos e irmãs, um contexto extremamente desafiador em que vivemos, que a súplica de São Francisco de Assis deve ecoar com mais intensidade em nosso interior. Senhor, fazei de nós um instrumento de vossa paz. Sim, irmãos e irmãs, precisamos ser instrumentos da paz de Deus para transformar o mundo. Começar pela nossa realidade. Vivemos em um estado extremamente violento. Nossas comunidades sofrem dia e noite com a violência. Sequer conseguimos dormir direito com tantos tiros ao longo das madrugadas. Embora seja noticiado que houve diminuição de homicídios no Estado, nossas comunidades estão muito longe de serem comunidades, de se sentirem comunidades seguras. Em nome do combate ao tráfico de drogas e de armas, travam-se verdadeiras guerras nas periferias que vivemos. O próprio Estado pratica violências. São mais de 25 mil encarcerados, sua maioria absoluta jovens empobrecidos, negros e periféricos.
sem mencionar o rastro de sangue de corpos tombados diariamente nas periferias do Estado. Jovens e adolescentes negros, empobrecidos, moradores de periferia, tratados como inimigos do Estado, sob o olhar complacente os aplausos dos serviçais da morte. No fundo, todos nós sabemos que essas ações não têm o objetivo de acabar com o tráfico ilícito de drogas e de armas. Todos nós sabemos que os jovens das periferias que atuam no tráfico logo serão presos ou mortos, porque a vida deles é uma vida descartável, tanto pelos seus chefes, quanto pelas nossas instituições e por boa parte da sociedade. Sabemos que esses jovens não comandam e muito menos se enriquecem com tráfico. Na verdade, eles só pagam a conta para o deleite da classe média e rica que consome as drogas em larga escala. Todos nós sabemos que o lucro do tráfico financia campanhas políticas, compra igrejas e está na conta dos investidores do coração financeiro do país e dos paraísos fiscais. Todos nós sabemos que o maior traficante de drogas do Estado é um policial. Um policial responsável pela Delegacia de Combate ao Tráfico de Drogas e de Armas. E estas palavras, excelentíssimos senhores deputados e vereadores, estas palavras não são de um padre, mas sim de um delegado de polícia. Mas isso não deve ser e não é novidade para ninguém aqui no Espírito Santo. Nós sabemos muito bem dos interesses e das blindagens institucionais que as corporações policiais têm no Estado. E isso não é de hoje. Há quantos anos as ações violentas e desproporcionais dos agentes de segurança do Estado, violando os direitos dos moradores de periferia, são denunciadas, sem que os órgãos de controle externo das polícias tomem providências? Há décadas fazemos isso. Há quantos anos é denunciada a inoperância das corregedorias, quando os direitos dos pobres são violados por agentes do Estado? Há décadas fazemos isso. A inoperância das corregedorias de polícias em todo o país é um mal crônico que precisa ser enfrentado por todos nós. Quantas décadas a sociedade civil reivindica uma ouvidoria independente sem que ela seja ouvida? Há quantos anos reivindicamos o uso de câmaras nos uniformes dos policiais que fazem operação nas periferias e somos solenemente ignorados? No país inteiro, ouviu que um policial denunciado há quase uma década na corregedoria de polícia por envolvimento com traficantes atuava no principal órgão de repressão ao tráfico. Que vergonha! Que vergonha para a segurança pública do Estado do Espírito Santo. Mas, meus irmãos e minhas irmãs, não nos enganemos. Só veio a público porque existe uma crise institucional instalada em um dos órgãos de segurança pública do Estado. E esta crise atende a interesses políticos eleitorais distintos,
que nunca deixaram de controlar deleteriamente as instituições capixabas. Por isso devemos nos perguntar: por que isso está acontecendo agora às vésperas das eleições? A quem interessa essa lambança toda? Quem é beneficiado? Quais grupos políticos serão fortalecidos com esta crise que a segurança pública está enfrentando? Temos ouvido com certa frequência que criminoso não se cria no Espírito Santo. Isso não é verdade. No Espírito Santo, só o criminoso pobre não se cria. Certamente será morto ou preso. Mas os criminosos de terno, gravata, fardas e que usam perfume importado, estes se criam, procriam, fazem escolas, se espalham pelas instituições como ervas daninhas. Uns se tornam juízes, outros desembargadores federais, outros deputados, outros senadores, outros vereadores, prefeitos, outros se tornam policiais, outros se tornam empresários, e por aí vai. A lista é muito extensa aqui no Espírito Santo. Fato é que a página do crime organizado nunca foi virada no Espírito Santo. Ela continuou sendo escrita por novos autores, com letras garrafais diferentes, mas sendo escrita livremente nos submundos sombrios das instituições. E agora, o crime organizado se sente fortalecido para emergir à luz do dia. Porque quase 30 anos depois, é que se volta a falar em crime organizado com tanta ênfase no Estado? Essa é uma pergunta que todos nós, capixaba, devemos fazer. E rogamos para que Nossa Senhora da Penha ilumine essa dimensão obscura das instituições capixabas. Precisamos ser instrumentos da paz, para acabar com a violência nas periferias, perpetrada pelas instituições. Mas também precisamos ser instrumentos da paz, para acabar com a violência de gênero no Estado. Quantas mulheres ainda serão assassinadas, vítimas do machismo? Só este ano já foram mais de 30. Isto, meus irmãos e minhas irmãs, é uma coisa horrível. O machismo é um pecado grave que destrói a vida e a dignidade das mulheres. Como uma praga, ele está presente em toda parte, festando mentes, corações e as instituições, principalmente as instituições religiosas, como a nossa igreja. Nós, igreja, temos uma dívida histórica com as mulheres. Precisamos refletir e falar sobre isso. Quantas Daniele Toneto, Francisca Chaguinha Dias, Deise Barbosa, mortas por policiais denunciados, mas que atuavam livremente nas suas funções. Thaís Rios, Juliana, Fabiane Riso, Andréa Cristina da Silva, Juliana dos Santos, Sara da Cruz, Milena Gotardi, Araceli, serão enterradas até que nós cristãos compreendamos que precisamos enfrentar os discursos e as práticas machistas naturalizadas em nosso meio
por pessoas e pelas instituições. Meus irmãos e minhas irmãs, como o santo pobre de Assis, elevemos a Deus uma súplica. Senhor, fazei-nos instrumento da paz, para acabar com a violência contra as mulheres, contra as crianças, contra os adolescentes, contra os membros da comunidade LGBTQIAP+. Senhor, fazei-nos instrumento da paz para acabar com o racismo estrutural, que exclui, humilha e mata diariamente a juventude negra no nosso Estado. Senhor, fazei-nos instrumento da paz, para acabar com a fome que ainda atinge milhares de famílias no Espírito Santo, milhões de famílias no nosso país tão rico, quase autossuficiente em produção de alimentos. Não falta comida no Brasil. O que falta é a distribuição desta comida. Senhor, fazei-nos instrumento da paz, para defender a vida em todas as suas dimensões e promover a dignidade humana, fundamento de toda a ação evangelizadora da Igreja. Queridos irmãos, queridas irmãs, ser instrumento da paz é assumir uma postura firme diante das injustiças, sem medo das consequências. É denunciar o pecado estrutural que gera exclusão, violência e morte. É anunciar a esperança que nasce do Evangelho de Jesus Cristo, dos lábios proféticos de sua mãe Maria. A paz que Jesus nos oferece não é simplesmente a ausência de conflitos, mas é a presença da justiça. Não é o silêncio e o medo diante da opressão. Senhora das alegrias, renovar em nós o compromisso com a construção da paz verdadeira, aquela que nasce do amor e se concretiza com a justiça. Nesse tempo pascal, quando celebramos a vitória do Cristo sobre a morte e sobre o pecado, somos convidados a renovar a nossa fé, a nossa esperança, fortalecendo a nossa identidade de cristãos católicos, que defendem, que se comprometem, que lutam pela vida e que constroem a paz. Que Maria, Mãe do ressuscitado, interceda por nós e nos ensine a ser, seguindo o seu exemplo, instrumentos da paz em nossas famílias, em nossas comunidades e no mundo inteiro. Que a Senhora da Penha, padroeira do nosso Estado, nos ajude a caminhar com fé, coragem e esperança, comprometidos